aulinha de hoje será esta linda boneca aqui, bailarina. Nós vamos usar ela neste... Corta! Bem, neste pote de batata chips, vou mostrar aqui direito. Aqui. Vocês também podem usar em outros lugares, como caderno. Esse também fica bem legal. Mas também, se você quiser, pode ser grande ou desse tamanho mesmo. Esse caderno é sem arame e tem a capa dura. E vocês podem usar em um quadro de MDF. E vocês podem fazer ela em um tamanho maior. Para este modelinho aqui, eu usei uma bola na cabeça de 75 milímetros. E é só adaptar as medidas e fazer no tamanho que você desejar. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe. Beijinhos e vamos pra aula! Bom, gente, pra aula de hoje nós vamos precisar de uma vasilha daquelas de batata chips, meia bolinha de 50 milímetros e meia bolinha de 75. Mas aqui no caso da bolinha maior, que é pra colocar na tampa, vocês vão medir a tampinha da batata de vocês. E dependendo do centímetro que der aqui, é o que vocês vão usar a bola. Então a minha aqui tem 7,5, a bolinha de 75. A primeira coisa que nós vamos fazer é colar a bolinha aqui em cima. E para isso eu vou estar usando aqui a cola de silicone. Eu vou espalhar aqui bastante. Isso aqui vocês podem estar fazendo de um dia para o outro, porque é melhor para secar. Então fiz isso, eu vou abrir uma massinha da cor de sua preferência aí, né, que combine com o seu tecido, mas aqui tem cerca de 80 gramas. Aqui eu vou passar o rolinho de textura, que vocês podem estar usando aí a textura da preferência de vocês. Essa massa aqui não precisa ficar muito grossa. Aqui, ó, só pra vocês terem uma noção. E aqui na lateral eu vou passar um pouco de cola de lantejoula, tá? Então espalha aqui a cola e aí a gente vai forrar, como a gente já tem o costume de forrar as tampinhas de potinho, né? Vai acomodando aqui a massa. E depois vocês vão cortar esse excesso. Vai sair um pouco da textura, mas depois é só remarcar. Aqui eu vou puxar pra dentro, mas é isso aqui que vocês vão fazer. E vão deixar uma rebarba aqui pra dentro pra secar. Eu não vou deixar porque nós estamos fazendo aqui agora, e aí eu preciso dar continuidade na aula junto com vocês. Nós vamos precisar de 20 graminhas de massa para fazer a cabeça. E aqui nós vamos abrir redondo. E essa massinha aqui também não precisa ser muito fina. É um pouquinho mais grossa, ou mais ou menos na mesma espessura que vocês abrirem para forrar a tampa. Assim. E a bolinha de 50, a gente vai usar metade, né? Como eu já falei no início. E nós ainda aqui vamos achatar. Vocês podem até pisar mesmo o calcanhar. Pode deixar ela bem achatada mesmo. Porque, o rostinho dela não é pra ficar aquele redondo, tipo aquelas bonequinhas fofuchas. É pra ficar um redondo mais achatadinho. E esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é a chuva. Aqui agora, ó, eu vou forrar com cuidado. Não vou colocar força. Aqui é só ir arrumando até fechar todo. Essa parte aqui eu vou rasgar. E vou alisar um pouco aqui agora. A lateral. Porque aqui quando eu aliso, como eu já deixei a massinha um pouco mais grossa, eu já vou fazer um cantinho de massa também pra forrar aqui o fundo. E aqui é necessário que forre. Não todo, mas precisa ter uma massinha aqui atrás. Aqui agora eu vou alisar bem e reservar.
Para o corpinho, gente, eu vou usar aqui 25 gramas, no mesmo tom de rosa que eu usei para fazer a tampa. E vou aqui fazer um rolinho, não exatamente um rolinho, né? Tipo uma cenoura, com um lado levemente mais gordinho que o outro. Esse daqui vai ter 5 centímetros. E vou achatar. Achata aqui. E ajeita aqui a frente. Então aqui, essa parte daqui tem que ficar bem retinha, ó. E essa parte daqui de baixo pode ficar mais arredondada. Depois de achatado, essa partezinha aqui vai ficar com 5,5. Só vai aumentar aí meio centímetro. Alisa bem, tá? Gente, aqui às vezes eu não demoro alisando para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês veem que sempre eu dou uma pausazinha no vídeo e aí eu paro e volto aqui alisando as minhas peças para ficar sem digital nenhuma. Para fazer o pescocinho, eu peguei aqui uma bolinha de 4 gramas de massa e eu vou fazer aqui, ó, como se fosse um pino. Vou achatar, fiz aqui o pino, vou achatar aqui, ó, de cima pra baixo, fazer isso aqui. Aqui em cima eu vou, ó, achatar pela lateral, de um lado e do outro, pra formar a parte de cima do tronco e o pescoço. É só isso aqui, mas aqui a gente ainda vai ter que dar uma arrumadinha, né? Tirar as quinas, alisar para tirar digital, arredondar o pescoço. Mas é isso aqui, esse formatinho aqui, ó. E ele tem que encaixar certinho aqui. O meu tá passando um pouquinho. Então aqui eu tenho duas opções. Ou deixar isso aqui um pouco mais largo, ou encolher um pouquinho esse daqui. Mas não precisa tirar massa. É essa quantidade aqui mesmo que nós vamos usar. E aqui nós vamos passar um pouco de cola branca. E encaixar. Tirar aqui que eu passei demais. E aí eu tinha uma amiga de curso que ela dizia que muita cola, pouco cola. E pouca cola, muito cola. Então, pouca cola, tá? Porque senão escorre e realmente fica mais difícil de colar. Então eu vou encaixar aqui, só vou agora aqui ajustar para ficar bem encaixadinho aqui. A junção do corpo com o tronco. Vou fazer isso aqui, passar um palitinho e colar aqui na cabeça. Aqui, ó, gente, coloquei o palitinho, como eu falei pra vocês. E furei a minha bolinha e já encaixei aqui no corpinho. Essa parte aqui, eu tenho que fazer a junção da massa do pescoço com a massa da cabeça. Então, vou pegar aqui um pouco de água e vou puxar aqui com um palitinho de churrasco mesmo. Eu vou fazer uma raspadinha aqui agora. Eu vou tirando aqui, ó, a massa molezinha que for saindo e vou colocando no braço. É só puxar. Já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso. É no vídeo da canetinha de sapo. Então, quem não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Ó, eu vou fazer isso em toda a volta. Tem aquele pincel de borracha que aí a gente já tem o costume de usar, né? A gente já conhece. Mas aqui é uma opção pra quem tá começando e ainda não comprou, né, todos os materiais. A gente sabe que são muitas opções, é uma infinidade de coisas aí pra nós comprarmos que a gente fica sem saber o que é que compra primeiro. Então aqui, ó, o palitinho ele faz um serviço muito bem feito. Depois é só passar o dedinho aqui e alisar. Para as perninhas, 15 gramas de massa. E eu vou colocar metade da bolinha na palma da mão, metade do lado de fora e vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou aqui alongar um lado e deixar o outro gordinho.
Normalmente a gente achata assim pra cima. Esse daqui eu quero achatar de lado. Ou seja, a parte mais gordinha vai ficar para dentro. E aqui, ó, eu vou achatar. Vou diminuir um pouco pra ficar parecida com a outra perninha que eu já fiz. Caso vocês façam e fique assim, é só virar um pouquinho para dentro. Aqui, ó. Faz as duas perninhas e reserva. E aqui, ó, muito carinho. Sova a massa direitinho, gente. Muita gente às vezes reclama porque a massa fica rachando. E o segredo da massa não rachar é sovar, não tem outro. Então, isso aqui, ó. Faz as duas perninhas, tá vendo que elas ficam mais, assim, a maior parte mais gordinha pra dentro. Faz as duas e reserva. Para os bracinhos, 6 gramas de massa. Sova. Bolinha. E um rolinho. Só pra voltar aqui na perninha, que eu acabei não falando pra vocês com quantos centímetros ficou. A perninha ficou com 7,5 centímetros de comprimento. E o bracinho, nós vamos fazer aí um rolinho com 4,5 centímetros. E aí fazer aquela mãozinha que a gente já tem costume de fazer. Achatar aqui. Eu sempre gosto de juntar um pouquinho aqui pra os dedinhos não ficarem tão... a mãozinha não ficar tão gordinha, né? E aqui com o movimento de serrinha, eu vou cortar pra fazer o polegar e levantar pra dar legal. A parte de dentro eu arrumo. E aí, como eu falei pra vocês, eu sempre gosto de deixar a mão mais curvadinha, dependendo da posição que eu for colocar. Aqui no meio do braço, marca. Na lateral aqui, o contrário do lado que tá o polegar, eu vou dar uma beliscadinha assim, pra fazer o cotovelo. E aqui é só alisar. Mesma coisa, faz as duas e reserva. Eu vou deixar ele ressecar por umas 2 horas na frente do ventilador. E aí eu volto pra fazer a montagem com vocês. Gente, só pra finalizar aqui essa parte, pra passarmos aí pra fazer a parte do vaso, né, do pote. Eu já fiz aqui um sapatinho, uma perninha, um sapatinho. Eu abri uma massa bem fina. Vou passar uma cola aqui só pra ajudar, mas nem precisava porque eu acabei de fazer minha perninha e minha massa tá bem mole. Uma coisa importante é, quando vocês fizerem a primeira... Deixa eu limpar aqui. Esse lencinho umedecido, tá, gente? Eu sempre tenho aqui, ó, porque quando eu vou trocar de massa, de cor de massa, ou quando eu vou começar algum trabalho, eu sempre passo na bancada. Então, é uma ótima dica pra vocês. Eu vou aqui, ó, voltando, né? Medir, deixa eu tirar a rebarba aqui. Eu vou medir pela primeira perninha, pra o sapato não ficar um mais alto que o outro. E aqui agora eu vou esticar pra lateral. Então, a lateral ela tem que ficar maior, mais alta que a frente do sapato. Fiz isso aqui dos dois lados. Eu vou com cuidado aqui rasgar essa massinha pra dentro. Desculpem a voz aí, tá, gente? Que eu tô me recuperando aí de uma gripe. Por isso que o vídeo não entrou no domingo. Fiz isso aqui, vou cortar uma tirinha de massa, mais ou menos na mesma espessura que a primeira. Vou colocar aqui no pezinho e também rasgar para trás. Esse daqui, ó, essa tirinha ela tem que vir exatamente na pontinha onde termina o local que vocês fizeram o sapato. Depois nós vamos fazer 2 laços pequenininhos e colar na lateral. Então, assim, ó, vocês vão pegar uma quantidadezinha de massa aqui, não tem medida. E vão com o cotonete marcar aqui pra... Deixa
eu pegar aqui, fica melhor. Pra frente, pra trás. Pra fazer isso aqui. Achatar aqui, ó. E só fazer aquelas marquinhas que tem no laço. Eu não vou fazer um laço muito detalhado porque é pequeno. Mas se vocês quiserem também colocar esse lacinho de fita, podem colocar. Aperta um pouquinho assim e faz aquela marquinha pra fazer a parte gordinha do laço. Vai fazer 2 e colar aqui, ó, na lateral da tirinha que nós colocamos. Aqui, gente, eu acabei não falando pra vocês no início, mas eu passei 2 demãos de base acrílica, porque eu não tinha tinta PVA. Mas vocês podem passar 2 demãos de tinta pra não escurecer o tecido, que aqui, ó, mesmo com a acrílica ainda aparece um pouco. Principalmente se vocês forem usar um tecido com a estampa, que o tecido seja muito fino. Então eu recomendo que vocês usem um tecido de algodão. Esse daqui é um tricoline. E então eu passei aqui, deixei secar, dei a segunda demão. E vou agora passar uma camada de cola. Eu vou passar aqui em toda a volta. Eu vou fazer isso aqui de 2 etapas, porque meu tecido é fino. Mas vocês vão usar um tecido na altura do potinho que vocês tiverem. Vocês podem também estar fazendo isso aqui usando um pote de guardar macarrão, mas aí dependendo do pote vocês não vão conseguir trabalhar com tecido, mas vocês podem forrar de massa. Então fiz isso aqui. Vocês vão fazer isso aqui em toda a volta, tá? Eu não vou mostrar em toda a volta, senão vai ficar muito cansativo e não tem muita coisa de diferente, não. Só não deixa assim, ó, ficar muita cola, dobras de cola muito grande, pra não melecar, né? Porque às vezes a gente pega e mela a mão, suja a mão e aí depois vai pegar no tecido e aí vai fazer uma sujeira só. Então aqui agora, ó, eu vou só passando aqui com cuidado. Vocês podem estar usando assim, ó, uma esteca. E aqui o segredo é não deixar nenhuma parte sem colar, né? Vai passando a mão assim pra não formar nenhuma bolinha de ar. Eu vou fazer aqui essa parte, depois eu vou fazer essa daqui e volto. Gente, deixa uma sobrinha de um dedinho assim, mais ou menos, pra gente fazer o acabamento embaixo. Vou finalizar essa parte aqui só pra mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Aqui eu passei cola até em cima do tecido. Aqui, ó. Vou cortar essa parte, passando um pouquinho dessa marquinha aqui. Então, vou deixar passar só um pouquinho do primeiro tecido, né, no caso. Minha tesoura tá cega que tá uma maravilha. Minha câmera parou, gente. Então, vamos lá de novo. Do mesmo lugar que vocês pegaram a primeira junção, vocês vão pegar a segunda. Pode sobrepor aqui, ó, tecido. Depois eu vou fazer um acabamento nessa parte. E aí vocês vão fazer o mesmo processo. Eu vou adiantar aqui, depois eu vou voltar e vou fazer isso aqui, pra não ficar bolinha, pra não ficar nenhuma parte amassada. Eu vou fazer tudo isso aqui depois. Só pra passar pra aquela parte onde minha câmera parou de filmar. E mostrar pra vocês aqui como finalizar, né? Deixa eu passar uma cola aqui rápido. Então, passa a cola aqui por cima, aqui também, ó. Em toda essa parte, em toda a volta do tecido, podem passar cola.
Isso aqui é bom vocês fazerem com um pincelzinho mais... das cerdas mais duras. Passa bem aqui em cima e como na parte de baixo tem que deixar uma sobra. Depois, se vocês quiserem passar uma camada de cola até por cima do tecido mesmo pra impermeabilizar ele, também pode ser. Então eu vou aqui, ó, só jogar aqui por cima e fazer o mesmo processo aqui, ó. Passar a cola. Isso aqui. Na parte de baixo e nessa parte de cima, nós vamos dar vários piques. Curtinhos assim, não precisa ser muito grande. E aí nós vamos passar cola no fundo e jogar esses tecidos aqui, ó, todos para a parte de dentro. Depois nós vamos cortar um feltro, um emborrachado e colocar aqui para fazer o acabamento. Aqui, gente, eu já deixei secar mais. E para o cabelo, eu peguei aqui 12 gramas de massa. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Isso aí, 12 gramas. Vou fazer uma bolinha e um quibe. Eu vou fazer isso aqui, esse movimento com a mão levemente inclinada para fazer como se fosse uma coxinha. Vou virar e do outro lado fazer a mesma coisa, porém vai ficar um lado menor que o outro. Isso aqui, ó, eu vou achatar. Passa aqui uma colinha branca. Opa, desculpa. Passa aqui uma colinha branca, o meu já está bem mais ressecadinho. E aqui eu vou colocar passando um pouco da metade da cabeça. Vou colocar aqui, dar uma leve pressionada. Essa parte aqui não precisa ser todo, mas eu vou jogar um pouco para trás. E aqui, no meio, eu vou jogar mais pra frente. E essa pontinha eu vou deixar mais curtinha. Isso aqui. E aqui com 5 gramas de massa, eu vou fazer o mesmo formato que eu fiz no primeiro. Vou fazer aqui uma coxinha e vou alongar, modelar aqui do outro lado também pra ficar no mesmo formato que o primeiro. Vou achatar, mas antes de colocar, eu vou marcar aqui os fios. Então, o meu cabelo, ele está penteado, caindo levemente para o lado de lá. Então, eu vou marcar dessa maneira aqui, ó. E vou jogar para a parte de trás. Marca aqui e curva para a parte de trás. E aí, eu vou fazer isso aqui até marcar todos os fios. Marca primeiro os mais grossos, depois vem afinando. Isso aqui, do outro lado a mesma coisa, porém do lado oposto. Eu vou tirar mais um pouco. Eu achei que ficou grande. Então vocês podem usar aí 3 gramas e meio, 4 gramas mais ou menos. Mesma coisa. Alonga de um lado do outro, achata e coloca aqui. Pronto, gente, terminei de marcar esse daqui. Vou colocar agora esse. Eu pesei aqui, tem 4 gramas. Coloca aqui, bem na parte de cima, onde vocês colocaram o primeiro. E aí a mesma coisa vai. A ponta gordinha vocês vão jogar mais para frente. E aqui o cantinho vai jogar para trás. Vou ajeitar aqui. Deletem os barulhos aí, porque eu comecei a gravar esse vídeo ontem à noite, mas
Como eu deixei as peças ressecando um pouco e já estava tarde, aí a galera tá toda acordada, né, da rua. Então, deletem os barulhos exteriores. Eu vou marcando aqui, ó, de baixo, de cima, desculpa, de cima para trás. E aí vai marcar até pegar todos os fios e arrumar, e vai ficar assim. Para a parte de cima do cabelo, vocês vão pegar aí 5 bolinhas de 3 gramas e vão fazer um quibe comprido assim, ó. Não muito gordinho no meio. Assim, esse quibe aqui vai ficar com 5 centímetros. E aí vocês vão achatar levemente. E marca, pode ser com uma régua. Vai marcar assim. E dobrar ao meio. Então vão ser 5 desse daqui. E aqui eu vou pegar a nossa boneca e vou colocar um de lateral, um de cada lateral no meio da cabeça, um aqui no meio, vai ficar assim. E os outros 2 eu vou colocar aqui em cima, entre um e outro. E aí vocês coloquem e passem cola. Isso aqui. Vai ficar assim. Eu vou colar e aproximo pra vocês verem como é que ficou. Prontinho, gente. O cabelo ficou assim, como eu tinha falado pra vocês. 3 atrás, 2 na parte de cima. E aqui eu vou fazer uma minhoquinha pra fazer um caixinho e colocar na lateral do cabelo. Não tem medida, aqui é no olho mesmo. Fiz aqui a minhoquinha, ó. E vou enrolar como se fosse um fiozinho de telefone. E vou passar cola aqui dentro do cachinho de cima. E vou encaixar lá. Deixo uma pontinha sem encaixo. Encaixo lá e dou uma apertadinha com uma faquinha ou alguma coisa para essa pontinha não soltar. Vou aproveitar desse daqui já e vou fazer um cacho menor. E aí vou fazer a mesma coisa, encaixar aqui, esse fica um pouquinho mais pra frente, e apertar lá dentro pra essa pontinha não soltar. E vai ficar assim, nosso cabelinho. Agora nós vamos fazer a pintura. Para fazer a pinturinha dos olhos, vocês vão precisar aí de um boleador pequeno e a tinta acrílica preta. E essa pintura não é difícil de fazer não, é aquela pintura tradicional que nós fazemos a bolinha, porém aqui com o boleador parado eu vou virar um pouquinho para o lado, como se fosse fazer uma vírgula. E aí com o pincel filete eu vou puxar 2 cílios. Ela não tem sobrancelha dos 2 lados por conta do cabelo, então eu vou colocar só de um lado. Do outro lado aqui a mesma coisa. E aí eu vou esperar essa pintura secar para estar fazendo o brilho, né? A parte branca. Prontinho. Pronto. Agora eu vou passar o blush, que vocês já sabem aí também como é que passa. É só pegar um pincelzinho fofo, desses pincéis de maquiagem mesmo, e aí colocar aqui na bochechinha dela. Se quiser também pode pôr um pouquinho aqui, eu gosto sempre de colocar um pouco aqui na testa. E aqui em cima também, se quiser pode colocar. Pronto. Eu vou colocar os bracinhos agora, mas eu vou dar um leve piquezinho aqui, ó, porque como eu falei, eu já deixei ressecar por algumas horas.
para ele encaixar melhor lá na minha peça. Então aqui eu vou passar uma cola instantânea. Ele ainda tá mole, bem mole por dentro. Ele só ressecou mais por fora mesmo. Então vou encaixar aqui. Coloquei um palitinho de dente aqui, de bambu também. E vou encaixar. Se quiser depois pode estar fazendo uma manguinha aqui, na primeira que eu fiz eu coloquei, pra dar um acabamento melhor no braço. E aqui, ó, no meio, pra fazer um acabamento entre o corpo e a junção do corpo e a do pescoço. Vocês coloquem aqui uma tirinha aqui de meia pérola. Aí pode colocar uma ou duas. Eu vou colocar duas aqui porque eu quero que fique um pouco mais largo. É bom vocês colocarem cola, tá? Porque essa meia pérola aqui, essa cola aqui solta às vezes. Fiz isso aqui, vou aproveitar, vou colar minha perna já, colocar no lugar. Coloquei um palitinho aqui também. Já furei aqui no corpo, o lugar onde eu vou encaixar. E eu venho aqui, ó, com a colinha instantânea, encaixa e segura um pouquinho e faz a mesma coisa do outro lado. Aqui para a manguinha eu peguei 1,5 gramas de massa e fiz no mesmo formato que nós fizemos o cabelo. E eu vou pegar aqui no meio do quibe e vou achatar e rolar um pouquinho para o lado e para o outro. É bem pouquinho mesmo. E aqui agora no corpinho dela eu vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo do braço. Bem pouquinho. E vou encaixar essa pontinha aqui. Eu vou tirar um pouquinho para ficar menor. Vou aproveitar aqui atrás, ó. Passar uma colinha também para grudar a parte de trás. E vou encaixar aqui a pontinha aqui. Vou dar uma dobradinha logo. E vou jogar para a parte de trás. Assim. E aí, para essa pontinha encaixar melhor, vocês vêm aqui, ó, com a faquinha e dá uma marcadinha aqui dentro, ó. A parte de trás não precisa porque não vai aparecer. Por isso que aqui no de baixo eu coloquei menos pérolas que em cima. E ela vai ficar assim, ó. Como o cabelo ainda tá mole, eu coloquei aqui em cima de um papel, mas vocês podem aí colocar pra tá movimentando em cima de um EVA, porque o papel gruda. Mas aqui eu vou fazer rapidinho, não tem problema. Aqui eu peguei 50 centímetros de bico jabô. Não sei se é assim na cidade de vocês, mas é um bico que ele já vem todo plissadinho. Peguei 50 centímetros e alinhavei 2 vezes, um em cima do outro. E agora eu vou passar uma cola de silicone e colar aqui em cima, pra fazer a saia. Minha cola tá entupida, gente, que eu perdi a tampa. E aqui, ó, só passar a cola. E aí, como eu falei pra vocês, ó, já está franzidinho. Eu medi aqui o corpinho dela e já deixei Já dei o nozinho na ponta pra não ter que ficar dando nó com a peça, com a sainha no corpo. Aqui agora é só encaixar. Levanta um pouco o bracinho. E aqui está pronto. Ela fica linda no quadro. Ela fica bonita no caderno. E como eu já tinha daí dado a sugestão de fazer com porta-palito, mas vocês podem estar aplicando em outros locais também. No caderno mesmo ela fica muito linda mesmo. Eu vou esperar um pouquinho aqui essa cola secar, vou fazer o brilhinho dos olhos e volto para a gente finalizar a parte do pote. Já finalizei aqui, gente, a bonequinha, já coloquei o brilho dos olhos, acertei a posição do olhinho que tava torto, passei o pincelzinho de blush aqui na perninha, onde seria o joelho, aqui em cima no pé, coloquei umas gotinhas brancas aqui e uma coroa.
Aqui no pote, como o meu tecido estava curto, né, que eu mostrei pra vocês, eu coloquei 2 rendas. Esse aqui é aquele bico de nylon. Coloquei um pra cima e um pra baixo. E no meio eu colei um bico frufru, o nome desse biquinho aqui. Vocês vão colar com cola de silicone mesmo. Aqui em cima eu fiz um acabamento com outro bico e coloquei um lacinho. E aqui agora, usando a cola de silicone, eu não vou colar aqui ainda porque ela ainda vai encolher. E aí eu quero deixar ela secar fora daqui da peça. Então vocês podem estar usando ela aqui mesmo ou colocar num caderno. Isso aí fica a critério de cada um. Aqui a opção para quem quiser colocar ela no caderno. Lembrando que ela ainda está mole, então ela vai encolher bastante. Essa daqui foi o primeiro modelinho que eu fiz, ela já tá bem acabadinha. Mas só pra vocês verem a diferença de tamanho. Opa, pera aí. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui, gente, pra poder a peça ficar no lugar. Só pra vocês verem a diferença de tamanho. Ela vai encolher muito, então dá pra vocês usarem no caderno pequeno ou no caderno grande, se vocês quiserem uma peça maior, tá bom? Então aí, seja lá onde vocês forem colocar, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Se gostou, deixe seu like, não esqueça de me ajudar compartilhando. Um beijo e até o próximo vídeo.